Oi, tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais uma aula? Sinceramente, eu sou apaixonado por este conteúdo fotossíntese, né? E por mais que eu queira ficar lá no sol, na praia, deitado, estirado, eu não consigo fazer fotossíntese. Nós animais, nós seres humanos, não fazemos fotossíntese. Então nós comemos vegetais que fazem a fotossíntese para a gente, né? Então vamos lá. Ponto de compensação fótico. Nossa, que nome estranho. Fótico é de fóton, de luz, né? Então a gente viu em aulas passadas os fatores limitantes da fotossíntese, né? Que são 4 principais: taxa de intensidade luminosa, taxa de concentração de CO2, água e temperatura. Quando isso está bom e atinge o ponto máximo de fotossíntese da planta, é igual para todas as plantas? Cada planta tem a sua necessidade. E aí nós temos as CANs, nós temos as C4, nós temos as C3, né? E mesmo dentro das C4, mesmo dentro das C3, nós temos uma gama de plantas de variedade impressionante, né? Tá? Certo? Então, quando a gente atinge esse ponto de compensação, esse ponto ótimo, né? O PCF, ou luminoso, é a intensidade luminosa na qual a fotossíntese e a respiração se equivalem. Ou seja, então a gente viu que a planta tem uma taxa de fotossíntese ideal, que ela precisa de uma taxa de luz, uma taxa de CO2, uma taxa de água e uma taxa de temperatura ideal para que ela tenha seu ponto ótimo de fotossíntese, certo? Às vezes ela não chega nesse ponto, ela não consegue trabalhar sempre nesse ponto. E aí ela começa a respirar também, né? Ou ela ultrapassa esse ponto, aumentou a temperatura, então ao invés de ela só estar produzindo, ela está também perdendo energia, liberando água, liberando CO2. Então, mas existe um ponto ótimo também, um outro ponto de ótimo, que não é mais o ponto de saturação luminosa, mas sim o ponto de compensação fótico, onde então a planta começa a respirar, ela mantém sua taxa de fotossíntese e ela começa a respirar. E aí então ela começa a se compensar e trabalhar nesta faixa, né? Tá? Isso chama-se de ponto de compensação fótico. Taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração, ou são equivalentes, ou se equivalem, né? Na respiração, uma planta, assim como todos os seres aeróbios, utilizam glicose e oxigênio, né? Então, do CO2 mais água mais energia, gerou o quê? Glicose mais O2, certo? Para obtenção de energia, liberando CO2 e água. Então, se nós olharmos, então temos CO2 mais água mais energia, gerou glicose mais oxigênio. Agora, ao contrário, a planta está lá e ela vai ter a sua taxa de respiração, ela vai fazer a sua respiração. O que ela vai fazer? Ela vai absorver energia, né? Então não vai mais liberar energia, vai absorver energia, vai quebrar as moléculas de glicose e de oxigênio, que vão se transformar em CO2 e água, né? Que é por isso que na fotossíntese nós temos produção de oxigênio e na respiração nós temos produção de CO2. Então olha lá, glicose mais oxigênio vai gerar água mais CO2 mais energia, vai produzir energia, né? Tá? Ok? Na respiração. Agora ao contrário, vai absorver energia, vai pegar moléculas de CO2 mais moléculas de água e vai gerar oxigênio e glicose. Então, esta equação, esta, vamos dizer assim, função é extremamente importante, pessoal. É assim, fantasticamente importante. Tá? Então, uma planta respira tanto na presença como na ausência de luz, né?
Então respira, tanto na presença quanto na ausência de luz. Lá na fotossíntese nós tínhamos a fase clara, a fase escura. Mas aqui nós estamos falando de respiração. Uma planta também vai respirar na presença de luz, não só à noite. Durante o dia ela também está respirando. Quando que isso acontece? Quando ela atingiu o seu ponto de compensação fótico. E aí tem a taxa de respiração. Começa a ter a respiração, a liberação de gases, né? Portanto, a respiração independe da intensidade luminosa, né? Então, uma planta vai respirar não pela taxa luminosa, mas sim por outros fatores. Sua taxa constante em relação a esse fator. Então, fatores de taxa de fotossíntese, volume de CO2. Por que volume de CO2? O que gera a respiração? Gera CO2. Quanto mais a planta respirar, mais ela vai gerar CO2. Né? Então tem um ponto ótimo, que é o CO2 absorvido na fotossíntese, que vai pegar água e vai gerar glicose e O2, e tem um ponto de CO2 liberado na respiração. Isso aqui tem que ser sempre menor que isso. Por quê? Porque se começa a perder muito mais CO2 do que absorve, então a planta vai começar a morrer, né? Tá? Então, o ponto de compensação fótico é onde a fotossíntese se une à respiração, o ponto de compensação fótico, né? Tá? Certo? Isso pela luz, então você vê que é uma linha, ela não cresce, é uma taxa equivalente, não depende da luz, é sempre igual, né? Tá? E mais os outros fatores, sim, dependem. Então, a fotossíntese, no entanto, só ocorre em presença de luz. A gente já viu isso, né? Tá? Nós temos a fase escura da fotossíntese, mas é uma outra consideração. Nós precisamos da luz para gerar glicose e oxigênio. Aumentando-se, portanto, a intensidade luminosa, a taxa de fotossíntese também irá aumentar. A gente já viu isso. E num determinado instante iguala-se a taxa de respiração. Então, a partir do momento que a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração, começa então a planta a gerar e armazenar glicose, armazenar energia para si e para os outros indivíduos que vão se alimentar da planta. Neste momento, a planta está em seu ponto de compensação fótica. Quando, então? Quando a planta atingiu um ponto da fotossíntese que se equivale à da respiração. Acima, a fotossíntese supera a respiração e a planta passa a armazenar alimento. Foi o que eu falei para vocês agora. A partir deste ponto de compensação fótica é que a planta começa a armazenar alimento, ou seja, na forma de glicose, ou seja, na forma de proteína, de gordura, né? Seja na forma que for. Ela começa a armazenar somente a partir do ponto de compensação fótico. Até ali, ela está produzindo e consumindo, produzindo e consumindo, produzindo e consumindo, porque ela tem uma taxa de respiração que precisa consumir esses elementos. A partir dali, ela começa a armazenar. A árvore faz isso. A partir desse ponto, ela começa a armazenar toda a sua energia na forma de madeira. E nós, seres humanos, na forma de gordura. Ficamos gordos porque passamos do nosso ponto, né, de compensação. Tá? Então, conclui-se, portanto, que uma planta pode sobreviver e crescer. Para que uma planta possa sobreviver e crescer, ela deverá receber intensidade luminosa acima do seu ponto de compensação. Tá? Então, por isso que, por exemplo, se um dia vocês entrarem numa mata aqui no sul do Brasil, que tem araucária, então vocês vão entrar lá dentro da mata e vocês vão encontrar umas plantas de araucária. Às vezes as plantas de araucária têm menos de 1 metro de altura. E nós que trabalhamos com floresta, com biologia, a gente vai lá e analisa aquela planta de araucária, aquela muda de araucária, e a gente descobre que aquela muda de araucária tem 30 anos e não passou de 1 metro de altura. Por quê? Porque a taxa de luz que incide sobre ela é muito pequena.
não permite com que ela se desenvolva, cresça, armazene energia na forma de madeira. Então ela vai ficar ali meio que hibernando, né? Então não é que ela é facultativa, ela simplesmente parou de crescer porque não tem as condições. A taxa de luz é limitante ao seu desenvolvimento. Agora, daí a gente tem uma árvore de araucária plantada a pleno sol que vai crescer muito. Significa que ela está tendo taxa de luz suficiente. E isso acontece com outras espécies também. Que aí nós chamamos, lembra que eu falei para vocês, e já falei isso, por isso que é interessante a biologia. Falei isso para vocês das plantas primárias que chegam num ambiente, desenvolvem as condições microclimáticas ou as microcondições ambientais de um ambiente, para que depois venham outras plantas chamadas secundárias e possam ali se desenvolver, porque daí as condições já são mais ideais para elas, e depois tem as plantas clímax, que vão habitar aquele ambiente, vão povoar aquele ambiente, vão dominar aquele ambiente, e é o último estágio de desenvolvimento daquele ambiente, né? Então, é isso que acontece. As plantas tendem a se comportar e se comportam de acordo com essa taxa de luminosidade. Então, às vezes, por exemplo, tem uma planta que precisa de mais luz e está num ambiente onde no inverno as folhas de algumas espécies caem, que a gente já chamou isso, já viu isso, que são as plantas caducifólias ou caducas, porque perdem as folhas, né? Então as plantas que estão ali no seu subbosque, nos dosséis inferiores da floresta, elas começam a absorver mais energia, mais luz que chega até elas. Por quê? Porque os dosséis de outras plantas, né, de outras árvores, as folhas caíram e permitiram a luz entrar. Então nesse momento elas começam a produzir mais energia e vão armazenar energia para a sua produção posterior. Tá? Então, taxa de fotossíntese e de respiração, né? Então a gente sabe que aqui é de respiração, aqui é de fotossíntese, esse é o ponto de compensação fótico. A partir daqui, a planta começa a armazenar energia, né? Pode armazenar óleo, pode armazenar lipídios, pode armazenar proteínas, pode armazenar outros tipos de elementos. E a madeira, por exemplo, pode armazenar madeira, né? Lignina, tá? Ok? Isso depende, então, da taxa de luminosidade. Então, a taxa de luminosidade é um fator bem importante para a fotossíntese e a respiração das plantas. Lembrando que as plantas respiram tanto no escuro quanto no claro, não precisam da luz, né? Por isso que é uma constante. Porém, a sua fotossíntese depende da luz. Quanto maior a taxa de luminosidade, maior a taxa de fotossíntese, até um ponto de saturação luminosa. Tá? Algumas plantas apresentam um baixo ponto de compensação fótica e estão adaptadas a ambientes com baixa luminosidade. Então, são plantas que sobrevivem dentro de casa, em sombra, em áreas de sombra, né? Então, se você olhar essas plantas, elas vão ter uma folha mais grossa, elas vão ter uma cutícula que vai lhes dar uma característica de maior impermeabilidade, maior perda de gás, maior perda de água. Então, são plantas que estão adaptadas a baixas taxas de fotossíntese. Tais plantas são denominadas umbrófilas, né? Porque podem viver na sombra ou sobre o efeito de sombra, né? Então, plantas de sombra. Outras, ao contrário, apresentam um ponto de compensação fótica muito alta, muito ativa, tá? E vivem em ambientes bem iluminados, são as plantas heliófilas. Então nós temos plantas heliófilas que vivem, a gente fala, a pleno sol, precisam de muito sol, e as plantas umbrófilas que vivem em regiões com pouco sol, preferem as sombras, tá?
certo? Demonstração da fotossíntese. Então, alguns pesquisadores demonstraram a fotossíntese pelo método do funil. Uma planta aquática é mergulhada em um recipiente de vidro contendo água e coberta com um funil que possui um tubo de ensaio invertido na sua extremidade. Colocando todo esse material perto de uma fonte luminosa, o que a planta vai fazer? Vai aumentar a sua taxa de síntese, sua taxa de respiração, sua taxa de fotossíntese. A planta começa a desprender bolhas de um gás que podem ser coletadas no tubo de ensaio. Então, aumentou a taxa de iluminação, aumentou a atividade fotossintética, né? Ou atividade metabólica. E com isso, então, a planta sai do seu ponto de compensação fótico e começa a produzir mais fotossíntese. Produzindo mais fotossíntese, ela vai produzir mais oxigênio. E esse oxigênio vai ser desprendido, né, e vai ser coletado através deste exemplo, né? Então, usando um fósforo em brasa dentro do tubo, a chama é reativada, comprovando-se a produção de O2, produção de oxigênio. Então, a gente sabe que para haver fogo é preciso oxigênio, tá? Então, esse é o exemplo. Então, coloca-se algas elódia em uma região de um líquido, coloca-se um funil sobre ela, né? Aumenta-se ou aproxima-se uma fonte luminosa que vai fazer com que essas algas aumentem suas taxas de respiração, fotossíntese, que vai gerar um gás, né? O oxigênio. E esse gás oxigênio, aqui a gente pode pôr mais um tubo de ensaio que vai coletar esse gás, né? E esse gás então vai ficar aqui e a gente vai observar que é gás oxigênio, tá? Então, água, aqui é uma solução de água mais bicarbonato de sódio, fornecimento de CO2. Por quê? Porque a água com bicarbonato de sódio, então vocês lembram, quando vocês colocam o bicarbonato de sódio, né, colocam água no bicarbonato de sódio, ele começa a esfervecer, ele começa a liberar CO2. E essa substância, então, é rica em CO2. Então, a planta com um fornecimento de CO2, mais energia, mais água, vai aumentar sua taxa de fotossíntese e vai começar a liberar mais oxigênio. E esse oxigênio pode ser coletado, armazenado através de um tubo de ensaio. Outro método é o método de iodo. Coloca-se uma planta no escuro por alguns dias para que suas reservas nutritivas se esgotem. Então, se ela está no escuro, ela não está fazendo fotossíntese, então ela está consumindo todas as suas reservas, né? Porque ela precisa se manter, ela precisa viver. Como ela não está produzindo mais, ela está consumindo. É como a gente quer emagrecer, o que a gente vai fazer? Diminuir a quantidade de comida na nossa vida. Diminuindo a quantidade de comida que a gente ingere diariamente, o que vai fazer? O nosso organismo vai começar a consumir as nossas fontes de reservas, nossas reservas de gordura e açúcares, né? Se após esse período a planta for colocada ao sol, então volta agora ao sol, a planta vai voltar a fazer fotossíntese por algumas horas, recoberta em parte por um cartão recortado com algumas letras, né? Verifica-se que os lugares por onde a luz passou torna-se mais destacado. Então vamos supor que a gente tinha uma folha que estava lá na zona escura, né? Então, essa folha começou a produzir, consumir todo as suas reservas. Aí, esta folha que estava no escuro foi para a luz, né? Só que ao ir para a luz, a gente pega e coloca um cartãozinho aqui, mantendo esta parte da folha no escuro. Então, todas as outras partes vão aumentar a sua atividade. A clorofila vai aumentar a atividade, o pigmento clorofila vai aumentar a taxa de fotossíntese. E aí a planta vai ficar mais destacada. E esta parte vai ficar, que ficou no escuro, vai ficar destacada ao contrário, tá? Então, ao ferver as folhas, daí depois a gente pega essas folhas e ao ferver as folhas da planta em álcool, haverá destruição da cutícula e extração da clorofila. Então, a gente vai conseguir, com ferver isto em álcool, a gente vai destruir a cutícula e aí vai conseguir tirar a quantidade de clorofila dessa parte aqui e dessas outras partes aqui,
Tá? O que acontece? A seguir, espalha-se iodo com o auxílio de algodão nos locais por onde a luz passou, então aquela zona que não estava protegida, né? Esta zona de cá, certo? Sendo possível perceber nitidamente a coloração azul das letras decorrente da reação do iodo e o amido produzido. Então, na onde passou a luz, nós temos mais ação da clorofila, nós temos mais ação dos cloroplastos, nós temos mais ação e acúmulo de amido do que nas zonas escuras, né? Tá? Então, esse amido vai reagir com o iodo e vai, então, fazer com que a gente perceba esta diferenciação entre as plantas. Existe um terceiro método chamado de Sachs, né, para comprovar o que? A atividade fotossintética. Deixa eu só tomar um gole de água. Pode-se medir a intensidade da fotossíntese pelo método de Sachs, chamado de método da metade das folhas. Cortam-se 2 discos de uma folha, então você tem uma folha, né? Certo? Eu corto um disco aqui, eu corto um disco aqui, tá? Um pela manhã e outro pela tarde, certo? Após secos e pesagem de ambos, indica que o disco cortado à tarde é mais pesado. Por que o disco cortado à tarde é mais pesado? Porque essa folha passou o dia inteiro na luz, fazendo o quê? Fazendo fotossíntese. E se ela fez fotossíntese, ela passou do seu ponto de compensação fótico, porque ela passou o dia inteiro na luz produzindo cloroplastos, produzindo amiloplastos, produzindo amido, produzindo a energia que ela precisava, a glicose que ela precisava, os carboidratos que ela precisava, mas ela também produziu em excesso, e aí ela começou a armazenar aquilo na forma de amido, né? E esse amido vai estar lá presente na folha, por isso que de manhã cedo a folha é mais leve e à noite e à tarde a folha vai ser, o disco vai ser mais pesado, porque possui mais amido. Então a diferença entre os pesos corresponde à fotossíntese durante o dia. Então o peso daqui menos o peso da tarde, vamos colocar assim, da manhã e da tarde, vai ser igual à taxa de fotossíntese. Certo? Ok? Tá? É isso. Variações da fotossíntese. Então, sabe-se que durante a fotossíntese dos vegetais ocorre a fotólise da água, ou seja, a quebra da água, né? Então, CO2 mais água, quebra-se a água, parte do hidrogênio da água vai para o CO2 e vai formar a glicose e vai liberar o O2 na forma de gás, tá? Certo? Então, o oxigênio que vai ser gerado a partir da fotossíntese, a gente já viu aqui que ele não vem do CO2, ele vem da água, tá? Que atua como doador de hidrogênio. Para quem? A água vai doar hidrogênio para a glicose, né, que vai se unir à molécula de gás dióxido de carbono. Nem sempre, porém, o hidrogênio utilizado na segunda etapa provém da água. Muitas vezes provém de outras substâncias. Algumas bactérias utilizam o ácido de enxofre, né, tá? Ácido sulfúrico, como doador de hidrogênio. Então ela quebra, vai liberar o enxofre e vai fornecer o hidrogênio para formação ou geração de glicose. Essas são bactérias, né? As bactérias, algumas bactérias fazem isso. E outras podem utilizar o hidrogênio de forma puro, tá? Certo? Então, equações interessantes. Então, nós temos CO2 mais 2 moléculas de ácido sulfúrico, vai gerar CO2, CH2O, mais água, mais 2 átomos de enxofre. CO2 mais 2 moléculas de hidrogênio vai formar o CH2O mais água, não tem o enxofre aqui. Nos vegetais superiores, o que acontece? A gente já conhece essa fórmula aqui, que é a fórmula da fotossíntese. CO2 mais água mais energia vai gerar CH2O, que vai gerar a glicose,
mais água, né, mais oxigênio, né? Equação geral. Então, nós podemos dizer o quê? CO2 mais 2H2A, esse A pode ser oxigênio, pode ser puro, pode ser enxofre, vai gerar, opa, faltou uma flechinha aqui, tá? Vai gerar a molécula precursora da glicose, mais água, mais duas moléculas de algum elemento, que pode ser o oxigênio ou o enxofre, tá? Sendo o oxigênio liberado pelas plantas e o enxofre em algumas bactérias. Então, A vai ser o O2 nas plantas e A vai ser o enxofre em algumas bactérias, tá? Certo? Então, essa é uma equação geral, que é esta aqui. Esta equação é geral, vocês têm que memorizar, vocês têm que fixar na parede de vocês. Depois da fotossíntese acontece a quimiossíntese, né? Que é uma forma de produção dos próprios alimentos. Então as plantas têm lá seus CO2, seus oxigênios, hidrogênios, glicose, né? Tá lá bonita, forte. Então ela vai processar o seu próprio alimento através de uma reação conhecida como quimiossíntese. Agora começa as reações químicas, né? Em que os seres vivos extraem a energia necessária a partir de uma reação química e não da energia luminosa. Então agora os seres vivos estão ali e vão produzir a sua energia a partir de uma reação química e não mais de uma reação luminosa, por meio da oxidação de um composto mineral. Então olha lá, oxidação de compostos minerais gera energia. Como subprodutos vai gerar CO2 mais água e vai gerar compostos orgânicos, que são os alimentos. Então, essa é uma reação de quimiossíntese. Esta é a quimiossíntese que acontece tanto nos vegetais e muitas vezes pode vir a acontecer nos animais, né? Porque agora não depende mais de extrair energia luminosa, tá? Existe energia embutida ali nos componentes que estão internos ao indivíduo. Ok, pessoal? Então, essa foi nossa última aula de hoje. Gravem, estudem, vejam, leiam, revejam, trabalhem, discutam, façam exercícios. Em vez de namorar, em vez de ficar no Facebook, em vez de ficar... Aliás, olha... Desculpa. Agora estão chegando as provas. Nada de Twitter, nada de internet para ficar perdendo tempo, nada de YouTube, nada de Facebook, nada de nada. É estudar. Muita coisa a ser estudada, a ser revista. Valeu? E nós temos muitas coisas ainda para ver. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.